Eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus em Gênesis 1. Nós vamos estar lendo do 1 ao 3. A palavra de Deus diz assim: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito Santo de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: que haja luz, e houve luz. E quem crê na palavra de Deus diz amém. O Senhor nesta noite, Ele quer nos ensinar, queridos, como usar as palavras para serem produtivas. Amém? Glória a Deus. As palavras de Deus, elas estão cheias de fé. Palavras são pensamentos falados. Se você pensa coisas boas, automaticamente vai falar de coisas boas, não é assim? E se você pensa coisas ruins, né, vai acabar falando coisas ruins. Você vai estar liberando forças negativas, né? Vai estar atraindo forças negativas para a sua vida, se você falar coisas ruins. E se você estiver falando coisas boas, vai atrair forças positivas. Amém? Nós cristãos, nós já fomos ensinados a crer desde o momento em que a gente aceita Jesus Cristo como único Senhor e Salvador de nossas vidas. Nós passamos a viver uma nova vida com Cristo, né? E na nossa caminhada, nós ouvimos muito falar a respeito de fé. Em Hebreus 11:1 diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Não se vê, mas se espera. Quem já não ouviu esse versículo, né? A gente ouve muito a respeito disso. Irmãos, eu quero dizer nessa noite que eu não nasci em um berço evangélico. A minha mãe, ela era espírita. E eu fui criada em um ambiente que a gente tinha que ver para crer. Eu confesso que durante muito tempo da minha vida, eu vivia como Tomé. Eu dizia assim, se eu não ver com esses olhos que a terra há de comer, eu não acredito. Era bem assim que eu falava. Eu cresci num ambiente onde prevalecia a mentira e a traição. E por isso eu duvidava de tudo e de todos. Eu não acreditava em nada e nem em ninguém. Eu era assim. Glória a Deus. Eu confesso, queridos, que depois que eu aceitei Jesus na minha vida, a minha vida ela não foi sempre um mar de rosas, porque eu aceitei Jesus, não é bem assim, né? Houve muitos espinhos no caminho, né, durante a caminhada. Mas isso faz parte da vida do cristão, não é verdade? O mais importante de tudo isso é que também houve um trabalhar de Deus na minha vida. O Senhor, Ele libertou a minha mente da escravidão de Satanás. Aleluia, Jesus. Eu era uma pessoa muito negativa. As minhas palavras, as palavras que saíam da minha boca eram totalmente negativas. Eu só falava assim, não vai dar certo. Eu não vou conseguir. Era só isso que saía da minha boca. Não tem jeito mesmo. Eu nunca vou ser feliz. Quantas vezes eu pronunciei isso, queridos? Eu nunca vou ser feliz. Olha, não tem como contar. Foi muitas vezes eu pronunciei esse mal para a minha vida, né? E você já ouviu falar que as palavras que saem da boca da gente têm poder? E é verdade, elas têm poder. Elas têm poder para atrair bênção, como têm poder para atrair maldição para as nossas vidas. Não é verdade? E aí é que está a solução ou o problema, né? Ou a solução ou o problema. Só vai depender de nós, de mim e de você, né? Se eu falar coisas boas, eu vou atrair forças positivas em meu favor, né? E assim por diante.
Como eu já havia falado, que nós cristãos já fomos ensinados a crer, mas a fé ela precisa ser liberada através do pronunciar das palavras. Amém? Quando a gente libera a fé em palavras, a gente recebe aquilo que fala. Assim como aconteceu lá em Gênesis, né? Que a gente leu. A gente leu que no princípio a terra era sem forma e vazia. E havia trevas. O que havia? Trevas. E o que Deus viu? Trevas, né? E o que Deus disse? Que haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. Aconteceu exatamente o que ele falou, o que ele declarou, né? O que ele pronunciou. Aconteceu exatamente. E aí você pode estar pensando nesse momento, né? Mas aconteceu porque ele era Deus, né? Por isso que aconteceu o que ele falou. E eu te digo nessa noite, querido, que ele deixou esse exemplo para nós seguirmos, em nome de Jesus. Nós devemos acreditar na palavra de Deus. Nós devemos acreditar na palavra de Deus e não somente na nossa fé. Primeiro a palavra e depois a nossa fé. Amém? Eu já vou explicar. Glória a Deus. É porque eu digo que primeiro a palavra. É porque é através da palavra que a tua fé vai ser edificada, querido. Busque mais palavra e você vai ter mais fé. Amém? Glória a Deus. Em Oséias 4:6, a palavra de Deus diz assim: que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. De que conhecimento Deus está falando aqui? É o conhecimento da palavra. Amém? O que Deus está querendo dizer, querido, nos ensinar nessa noite, é que as palavras que saem da boca da gente têm poder, né? E o simples pronunciar das palavras, elas podem mudar todas as áreas da nossa vida, querido. Todas as áreas da nossa vida, né? Mas para que isso aconteça, tem que haver uma mudança de mente. Nós temos que mudar o nosso modo de pensar, né? Outrora, eu pensava totalmente negativo. Eu era uma pessoa totalmente negativa. Eu não cria em nada nem em ninguém, né? E o Senhor mudou isso em mim, né? O Senhor me libertou da escravidão de Satanás. A minha mente ela era aprisionada, né? E hoje eu sou livre para a glória de Deus. Eu vou dar um exemplo. Quando eu sou confrontada com uma enfermidade, o que eu digo? Eu não murmuro mais, eu não reclamo mais. Eu digo que haja cura. Eu me recuso a ficar doente. Eu me recuso a estar doente em nome de Jesus. Porque lá em 1 Pedro 2:24, a palavra de Deus diz assim: que levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Aleluia. Isso é a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz: fostes sarados. Ela não diz que tu vai ser, ela diz que tu já fosse. Isso é passado. Então nós temos que tomar posse, porque a palavra de Deus não mente. Aleluia, Jesus. Quando eu oro a palavra de Deus, eu estou requerendo, reivindicando algo que é meu por direito. Amém, glória a Deus. Quanto mais você fala, mais você acredita no que fala. Aleluia. Mude seu modo de pensar nessa noite, amém? O Senhor, Ele quer que nós mudamos o nosso modo de pensar, amém? Aleluia. O que precisa para uma semente dar frutos? A semente ela precisa ser plantada, não é verdade?
A semente aqui, nessa noite, é a palavra de Deus. E você planta essa semente falando. Existe vida na semente. Aleluia. E ela não vai produzir se você não plantar, querido. Se você não falar, né? Sempre declarando o que Deus disse. Se Ele disse que você já foi curado, já foi sarado, somente creia, querido. Porque Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia, Jesus. Isso está escrito em Números 23:19. Aleluia. E a palavra de Deus é verdadeira. Aleluia. A palavra falada, ela não necessariamente ela traz a manifestação das coisas instantaneamente, mas é uma fase que começa, é uma semente plantada. Creia nisso, querido. É uma fase que começa, é uma semente plantada. Aleluia, glória a Deus. Quando não há expectativa, eu não vejo solução, não há mudança, o problema continua, a dor continua, né? Mas eu continuo obedecendo, profetizando e declarando com a minha boca a vitória, a cura, a solução para o meu problema. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Pode ser que tenha alguém aqui como um dia eu já estava aí e eu pensei assim. Por isso que eu digo que pode ser que tenha alguém assim, como eu já fui, né? Dizendo assim, né? Ah, do jeito que ela fala parece ser tão fácil. Mas não é bem assim, né? Outrora eu pensava assim: trazer à existência algo que não existe, através do pronunciar das palavras. Como é que eu vou declarar um dia? Isso já saiu da minha boca, querido. Como é que eu vou declarar que eu estou curada se eu estou aqui morrendo de dor? Eu falo isso com propriedade, porque um dia eu já fiz isso. Aleluia. Falar é fácil, né? Mas colocar em prática é difícil. Mas o Senhor nos fala nessa noite. Aleluia. E quem disse que seria fácil? A palavra de Deus em Salmos 34:19 fala assim: que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Glória a Deus. Ele é especialista em tudo, querido. Ele é especialista em tudo. Se você tem problema de coração, Ele pode curar. Se você tem um problema no joelho, Ele pode curar. Se o problema é no teu casamento, Ele pode resolver. Ele é especialista em tudo. O nosso Deus é um maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não importa, querido, o que você está passando. Não importa o que você está sentindo. O nosso Deus, Ele é poderoso para te livrar. É só clamar pelo nome dEle. Aleluia. Glória a Deus. Em Salmos 145:18, a palavra de Deus diz assim: que perto está o Senhor de todos os que o invocam. Aleluia. E se você quer um milagre para a sua vida, apenas tome a decisão de que você vai fazer o que Deus diz, independente do que você está pensando sobre o teu problema, independente até mesmo do que você está sentindo, querido. Aleluia. O problema na maioria das pessoas é que elas querem ver para crer. E o Senhor, Ele nos ensina que nós temos que crer para ver. Aleluia. Glória a Deus. Quando eu oro para a palavra de Deus, eu estou requerendo algo que é meu por direito. E quando eu declaro o que está escrito na palavra, essa palavra ela está se cumprindo na minha vida, né? Quando você ora a palavra de Deus, tome posse. Essa palavra está se cumprindo na minha vida agora, em nome de Jesus. Aleluia. Andar em fé, querido, é uma batalha, é uma luta diária. Mas eu escolho confiar, perseverar, acreditar em nome de Jesus. Não é fácil andar em fé.
né? Não é fácil. A fé, ela está associada à obediência. Aleluia. Você ouve a palavra e depois você obedece, né? Aleluia. Em 2 Reis 4, conta a história de uma viúva que Eliseu, direcionado por Deus, ele mandou que ela entrasse em sua casa e derramasse um pouquinho do óleo que ela ainda tinha, do azeite que ela ainda tinha, nos vasos, né? E o que essa viúva fez? Ela não ficou questionando o homem de Deus. Ela somente obedeceu, querido, né? Ela obedeceu, ela não ficou questionando. E o azeite só parou quando acabaram os vasos. É isso que conta, que diz na palavra de Deus. O azeite só acabou quando acabou os vasos. Aí o azeite parou. E se ela tivesse questionado? Será que isso tinha acontecido? E se ela não tivesse acreditado? E se ela não fosse obediente? Aleluia, glória a Deus. Em Marcos 9, 23 diz assim: tudo é possível ao que crê. Aleluia. E eu vou dar um exemplo nesse momento. E aí você ora assim: Senhor, a tua palavra em Marcos 9, 23 diz que tudo é possível ao que crê. E eu, Senhor, sou uma dessas pessoas que crê. Eu tenho uma fé pura, eu tenho uma fé genuína, eu tenho uma fé não misturada. Aleluia, Jesus. A minha fé, eu declaro que a minha fé, ela sempre opera em meu favor. Aleluia, Jesus. Eu guardo firme a confissão da fé, sem vacilar, e recebo o que falo. Vai procurando versículos, promessas que se adaptam melhor à tua necessidade, querido, né? Um outro exemplo aqui, né? Para quem precisa de uma bênção na vida financeira. Declare, profetize: eu sempre terei dinheiro suficiente para suprir todas as minhas necessidades e para ajudar o meu próximo. Amém? Porque a gente não pode ser egoísta, querido, pensar só em nós. Nós temos que pensar no nosso próximo, no nosso irmão. Por isso nós somos um corpo de Cristo, amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu convido agora os irmãos, aleluia. Primeiro eu quero profetizar algo aqui nessa noite. Eu profetizo que essa palavra, ela fique gravada no teu coração nessa noite, em nome de Jesus.